Fala galera, tudo bom? Meu nome é Ian e bem-vindos aqui na nossa sexta parte desse pequeno curso sobre Motion Graphics no After Effects. E, bom, hoje eu vou dar uma notícia para vocês que eu conversei com o Fabrício do site vfxofabrício.com.br e ele concordou que não seria legal dar um fim a essa série. Então, eu acho que eu não vou poder mais chamar isso de pequeno curso, vai ser uma série. E, bom, hoje vai ser o nosso último capítulo desse ano, que a gente vai falar sobre expressões. E eu não vou dar mais preview ao final das aulas, porque até para dar um tempo de planejamento. E sobre essa aula de expressões, eu vou deixar aqui na descrição do YouTube o tempo exatamente de cada assunto que eu vou falar. Então, se você quiser pular um assunto que você já sabe, você pode aí avançar clicando só no tempo. E bom, vou começar aqui para expressões. Muita gente acha que é um bicho de 7 cabeças e com razão, porque são códigos e, enfim, é um mundo que não tem limites e é muito difícil, realmente. Mas aqui eu vou apresentar para vocês o básico de expressões, algumas até medianas, e você aí pode abrir seus polos aí e se arriscar mais. E não precisa ter medo, porque quem trabalha com After Effects precisa saber um pouquinho de expressões, com certeza, que vai facilitar muito a sua vida. E bom, a primeira coisa que você precisa saber sobre expressões, deixa eu criar aqui uma nova composição chamada Introdução. Eu vou criar um shape layer aqui só como referência para a explicação, vou chamar aqui de círculo. Eu vou clicar no parâmetro qualquer aqui como posição. E bom, aqui na posição a gente vê que a gente tem dois valores, x e y. Se eu clicar aqui no stopwatch segurando Alt, ele vai abrir a nossa caixa de expressões e aqui ele já nos dá um transform position. No caso, ele está falando que são esses dois valores x e y, mas enfim. No After Effects existe uma coisa chamada array. Array é isso aqui, ó, abrindo chaves x, y e pronto. Isso no caso se tiver a dimensão z, você precisa falar dentro de chaves quem é x, quem é y, quem é z. Exatamente aqui, dando vírgula. Você pode falar que, sei lá, o x pode estar no valor 500 e o z no valor 500. E aqui no caso a gente não tem z, vamos usar um enter. Aqui a gente consegue... O que veio duas visualizações aqui? Pera aí, deixa eu voltar. Aqui a gente consegue fixar o 500 aqui, a gente não consegue mais mexer. Está fixado, 500, 500. Então esse array, ele que fala quem que é x e quem que é y. Sempre que o x antes da vírgula e o x e o y depois da vírgula. Então no caso, vamos, sei lá, falar que x é x e y é y. Se a gente dá um enter aqui no teclado alfanumérico, ele vai dar um erro. Ele falar quem que é x, quem que é y. Ninguém sabe. Nem o After Effects sabe. Então você vai falar que x é igual a esse valor x aqui, que é exatamente isso aqui. Que no caso, ele te deu a mesma parâmetro do início quando a gente clicou, que é esse Transform Position. Só que agora ele colocou entre chaves esse zero. O zero, ele justamente é representado por esse primeiro valor aqui. Eu vou dar um outro exemplo, que eu vou colocar y é igual a esse valor aqui, esse segundo, que no caso, ele vai colocar o número 1 aqui do lado. Opa, deixa eu voltar aqui e colocar o ponto e vírgula sempre no final, quando a gente dá Enter. E esse 1 é representado por esse segundo valor. Isso é uma coisa universal no After Effects. Esse primeiro valor é representado pelo 0 e o segundo é representado pelo número 1. É a mesma coisa que se fosse na escala, se tivesse esses dois parâmetros aqui, é a mesma coisa, seria escala 0, escala 1, representado pelo primeiro valor e o segundo valor. E agora a gente já indicou que x é igual a esse primeiro valor e y é igual a esse segundo valor. E agora ele sabe quem que é quem. A gente já pode voltar a movimentar os nossos valores, que eles estão exatamente seguindo o comportamento aqui dos nossos números na nossa composição, os pixels. E bom, agora, outra coisa. Se você quiser digitar aqui que, sei lá, mãe é igual, sei lá, vamos supor,
linda é igual a isso. E y é igual a pi. E você... Opa, deu erro. Deixa eu voltar aqui. Se você der um enter aqui e falar que mãe é igual a linda, e dar um ponto e vírgula, e você colocar aqui no x é mãe e no y é pai, ele vai reconhecer a mesma coisa, porque aqui você colocou que linda é igual a esses parâmetros aqui, e a sua mãe, sei lá, mãe é igual a esses valores aqui, exatamente. E no caso, você indicou que a mãe é x, e ela está com esses mesmos valores. E aqui no pai, você indicou que ele é y, que está com esses valores aqui. Enfim, você pode transformar o After Effects, enfim, no lugar, você pode fazer brincadeiras e trabalhar aí de uma forma mais espontânea. E, enfim, esse aqui, no caso, significa os valores quando tem dois valores ou mais. Você precisa indicar aqui dentro desse array. E agora, vamos tirar aqui, segundo Alt. E aqui na rotação, vamos supor, aqui se você digitar a mesma coisa, um array aqui, e você fechar, ele vai indicar aqui. Mas não há necessidade nenhuma, absolutamente nenhuma. Se você digitar aqui qualquer expressão diretamente, sem você indicar quem é quem, ele vai funcionar perfeitamente. Então, aquele caso do array é mais para você direcionar os valores x e y. No caso da posição ou da escala, você precisa direcionar. E vocês vão entender melhor na medida que a aula for avançando. Esse aqui é só o básico que você precisa saber sobre expressões, e o resto vocês vão entender melhor mais à frente. Bom, a primeira expressão que eu vou ensinar para vocês é a expressão chamada wiggle. Essa é uma das expressões mais famosas utilizadas aqui no After Effects, e eu criei essa estrela aqui como exemplo. Esse círculo aqui é o raio que eu vou utilizar como exemplo para poder vocês entenderem melhor. Eu vou aqui clicar em P de posição, eu vou segurar Alt e apertar aqui no stopwatch, clicar, ele vai nos dar essa caixa para a gente digitar as nossas expressões. E bom, se eu digitar o wiggle aqui dentro da posição, ele vai criar uma randomização na posição dessa layer. Ou seja, se eu digitar aqui wiggle, abre parêntese, o primeiro valor que eu colocar aqui será da frequência e o outro da magnitude. Eu vou colocar aqui, sei lá, 1,100, fecha o parêntese, e eu vou dar um Enter aqui no teclado alfanumérico. E bom, aqui no centro da composição, onde essa shape layer estava, tem um valor lá no x de 640, que no caso é a metade da nossa composição de 1280 pixels aqui. E se eu mover aqui, ele tem um valor de 540, ou seja, 100 pixels daqui para cá. E eu coloquei exatamente a magnitude 100, o raio 100, uma variação de 100 pixels. Ou seja, a frequência significa uma variação de 100 pixels dentro de 1 segundo. Aqui eu já limitei aqui a nossa render area. Ele fez uma variação de 100 pixels dentro de 1 segundo. Isso não significa que ele vai começar exatamente no centro e vai variar, porque não é uma variação uniforme, ele randomiza isso. Ou seja, se você for em 2 segundos, ele vai fazer 2 variações em 2 segundos. Mas você tem sempre que fazer esse cálculo através de 1 segundo apenas. Porque se você mudar aqui para, sei lá, 5, ele vai fazer 5 variações em 1 segundo dentro de um raio de 100 pixels. Se você aumentar aqui para 200 pixels, a gente vai fazer o mesmo cálculo. A gente vai vir aqui em 640, vai vir aqui, 740, então 840 mais ou menos. Deixa eu puxar essa régua para cá. Aqui em 840 eu coloco. Eu vou escalonar esse círculo para ele exatamente encostar aqui nessa régua. E eu vou com as outras réguas aqui e ajeito. E pronto.
Agora ele vai fazer uma variação de 5 variações dentro de 1 segundo, num raio de 200 pixels, com a nossa referência aqui bem no centro, é onde estava a nossa shape layer. Então, ó, ele vai fazer 5 variações em 1 segundo. E isso você pode ir aumentando aqui para 10 variações em 1 segundo, num raio de 200 pixels. E o cálculo é basicamente esse. E você pode fazer também, deixa eu minimizar aqui e ocultar, vou criar um sólido chamado Flare. Eu tenho um atalho aqui para o plugin Optical Flares. E bom, deixa eu localizar ele bem aqui no centro. Clicar em E para efeitos. Eu vou mexer exatamente aqui no brilho. Ele está com 100, eu vou clicar aqui em Alt, Stopwatch. Eu vou digitar aqui Wiggle, sei lá, 10,100. E vou fechar. Dentro de 1 segundo, ele está fazendo 10 variações de 100 pixels. Se eu for olhar aqui e eu aumentar aqui, eu consigo ver que ele está fazendo 10 variações desse valor aqui que estava em 100. Ele vai variar de 100 a 150, mais ou menos, às vezes mais, de 100 até sei lá, 50. Dá para a gente ver aqui nos valores. E se eu alterar aqui para, sei lá, uma variação apenas de 100, eu consigo ver aqui, ó, que ele não começa exatamente no zero. Ele está vindo aqui, ó, 0,6, sei lá, 0,7. Aí ele vai fazer uma variação de 1 segundo, ó, 1,7. Aqui 2,7. A gente está vendo que ele está fazendo exatamente em 1 segundo uma variação de 100 pixels. E a gente consegue ver aqui que não são valores exatos, ele faz uma randomização do jeito que ele quer. Então, a gente dá um preview, a gente vê que esse brilho está fazendo uma variação entre os valores e você consegue fazer isso com todos os parâmetros no After Effects, com posição, rotação, escala, seja em brilho, dentro de plugins, ou seja, onde tiver stopwatch, você consegue dar um clique com Alt e fazer aí, colocar aí a sua expressão de wiggle. Bom, outra expressão que eu vou apresentar para vocês agora é uma expressão muito utilizada também no After Effects, que é a expressão chamada time. Ela é uma expressão muito simples. No caso aqui, se você quiser colocá-la aqui na rotação, vamos digitar aqui time vezes 100. E você dá um Enter, ele vai, no caso time, significa o tempo da composição. Ele vai multiplicar esse asterisco, que significa multiplicar, vezes 100, o tempo da composição, sobre esse parâmetro rotação. Ou seja, em 1 segundo, ele multiplicou 1 vezes 100, e aqui a gente tem, em 1 segundo exatamente, a gente tem 100 graus. E se a gente vir em 2 segundos, a gente vai ter 200 graus. A gente vê que não é exatamente como eu falei, mas é muito próximo. Mas em 3 segundos a gente vai ter 300. Então ele vai pulando de 100 em 100 graus a cada segundo. E isso, se você alterar aqui para 300, ele vai pular de 300 em 300 graus a cada 1 segundo. Então, se a gente colocar aqui o Motion Blur, a gente vê que ele está girando igual um catavento. E, enfim, esse parâmetro time, ele só encaixa quando você direciona ele a um valor apenas. Vamos supor, se você vir aqui no parâmetro posição e digitar aqui time vezes 100, opa, deu erro, ele não reconhece. Mas se você indicar aqui que x é igual a esse valor aqui de x e y é igual, se você quiser colocar o time em y, você pode colocar aqui o y aqui, mais time vezes 100. A gente fecha e a gente vai indicar o array aqui como x, y e pronto. Agora, ele está mantendo esse valor aqui no y, que é esse valor aqui, mais o tempo vezes 100. Então ele está movimentando 100 pixels por segundo para baixo.
Se você colocar aqui vezes menos 100, ele vai movimentar 100 pixels para cima. Então, esse é um jeito, se você quiser, não sei, porque essa animação não faz sentido nenhum, mas vamos supor que na sua composição vá precisar. Essa é uma forma de você aplicar a expressão time no caso, parâmetros com mais de um valor. E você vai indicar ele um valor apenas. Bom, outra expressão muito utilizada aqui no After Effects é a expressão chamada loop out. Essa expressão ela é encarregada por fazer várias cópias de 2 keyframes ou mais. Por exemplo, aqui no círculo, eu vou clicar em T para opacidade, vou gerar um keyframe aqui em 100%, e aqui em 1 segundo mais ou menos, eu coloco em 0. E vamos supor que logo após esse último keyframe, eu queira que repita de novo esse 100, para não ter que ficar gerando o keyframe aqui em 100 e depois em 2 segundos de novo eu vou e coloco em 0, para não ter que ficar fazendo esse processo na composição inteira. Tem uma expressão que é essa chamada loop out. Ela vai fazer um loop entre 2 keyframes ou mais. Se você colocar aqui mais keyframes, ele vai fazer um loop com todos os keyframes aqui, não há limites. Mas se você dar um alt click aqui, digitar um loop minúsculo, o O maiúsculo, alt, abre parênteses, aí você vai dar essa aspas singular aqui, sei lá o nome, vai digitar cycle, de novo, essa aspas singular, fecha parênteses, vai dar um enter aqui no teclado alfanumérico. Aí ele vai fazer isso que eu falei, ele vai criar essa randomização, ele vai repetir esse primeiro keyframe aqui logo após o último, do 0%, e ele vai fazer isso até o final da composição de uma maneira uniforme. Ou seja, se você apenas chegar a esse último keyframe para cá, você acelera esse processo. E se você quiser que esse último aqui se repita ao invés do primeiro, você vai digitar aqui, ao invés de cycle, você vai digitar ping-pong. Aí ele vai fazer o mesmo processo aqui inverso. Ele vai bater e voltar. E bom, isso aí se você quiser também fazer com um flare, exatamente como fiz no exemplo do Eagle, você pode fazer também, só que ao invés de você criar uma randomização, você pode fazer aqui uma randomização entre aspas, só que uniforme. Você pode criar aqui no brilho em 100 e colocar aqui, sei lá, 50. Você pode dar um loop out aqui, loop out ping pong, e agora ele vai fazer aí esse loop parecido com o Eagle, só que agora você que controla, não é randomizado, né? É uniforme. Bom, outra expressão muito utilizada é a expressão chamada linear. Essa expressão ela meio que tenta fazer um parâmetro copiar o comportamento de outro parâmetro. Como por exemplo, se eu chegar aqui nessa palavra linear, eu tiver com a opacidade em 100% e eu aqui em 1 segundo, eu jogo para 0, e vamos supor que eu queira que esse flare ele apague junto com esses keyframes aqui, ele copia esse comportamento sem ter que você ter que colocar aqui um keyframe aqui no brilho e aqui exatamente na opacidade eu jogo para 0. Eu quero que ele copie esse comportamento com expressões. Então o que eu vou fazer? Eu vou aqui dar um alt clique no brilho do flare, eu vou digitar linear, linear é porque ele vai tentar seguir a mesma linha dessa opacidade, eu vou abrir o parênteses, eu vou pegar aqui o parent, eu vou conectar aqui na opacidade, ele vai dar essa seguinte expressão aqui, que é this comp layer, essa layer aqui, linear,
do parâmetro opacidade. Aí eu vou dar uma vírgula e agora eu vou digitar esse valor aqui, 0 e 100. Esses dois valores que eu coloquei, 0,100, significam exatamente esses dois valores. Eles vão corresponder, quando esse aqui for 0, o outro aqui também vai ser 0, vírgula, quando esse aqui for 100, os valores do brilho vão ser 50. Eu vou fechar e pronto. Agora ele seguiu exatamente o mesmo comportamento dessa layer de opacidade. O brilho também copiou. Você pode fazer isso com qualquer parâmetro. Você pode fazer a opacidade cair e junto com um blur. Enfim, o que você quiser. Essa expressão é basicamente isso. Bom, agora eu vou apresentar para vocês a expressão chamada index. A index nada mais faz do que criar repetições de acordo com esse valor aqui, ó. Isso aqui é representado pelo index. Ou seja, se aqui eu colocar parâmetro p de posição e eu quiser, sei lá, aqui tem o valor x, y. Se eu acrescentar aqui o valor z, e vamos supor que aqui em posição eu coloco x é igual a esse valor x, eu vou dar um ponto e vírgula, y é igual a esse valor y aqui, e z vai ser igual a index vezes 1. Eu vou fechar aqui com ponto e vírgula também, vou dar um Enter, e agora o nosso array vai ser entre chaves aqui. Eu preciso representar aqui dentro quais são os valores de x, y e z. Ou seja, vai ser x, y, z. Eu vou fechar o array e vou dar um Enter aqui no teclado alfanumérico. E aqui agora a gente consegue mexer tranquilo. Se aqui no x eu colocar, sei lá, 500, eu não consigo mais mexer no x, ele está fixado no valor 500. Por isso que eu deixo ele aqui exatamente com esses valores aqui que você pode mexer à vontade. Mas o que nos interessa aqui agora vai ser o index. E, por exemplo, se eu duplicar esse valor, esse segundo layer aqui, o index a gente dá para ver que é 2. E aqui ele está multiplicando o index por 1. Ou seja, aqui ele está representando 2. Se eu duplicar aqui, esse valor aqui está representando, o z está no valor 3. Está vendo? Ó? Aqui o z, 3. Z, 4, porque ele está representando esse número aqui. Se eu criar uma câmera, e deixa eu jogar essa câmera aqui acima, dá para ver que esse valor aqui, pela câmera estar aqui, o index está 2, o valor aqui do z, aqui, é representado em 2. Então deixa eu duplicar bastante esses index. E eu consigo aqui, ó, ver que ele extrudou. Se eu selecionar todas as layers e colocar um stroke aqui preto, eu consigo visualizar melhor isso aqui. E olha que legal. Você extrudou as palavras. Você pode ir duplicando e extrudando à vontade. Você criou um fake 3D aqui no caso. Agora, digamos que você queira mexer do index para, ao invés de 1, para 0.5. Meu Deus, que confusão, vou ter que deletar tudo e para poder duplicar tudo de novo. Para você não ter que fazer isso, você vai fazer o seguinte, vai criar um objeto nulo chamado controleIndex. E aqui nos efeitos você vai procurar por Slider Control. Esse são controles de expressões. Você vai arrastar o efeito aqui para o nosso objeto nulo
e vai chamar de index z, sei lá. E aqui, no nossa... Ao invés de colocar index vezes 1, você vai colocar index vezes esse valor aqui do slider. Você vai destacar aqui o 1 e vai puxar esse parent aqui para o slider. E agora, qualquer valor que esteja aqui, seja 1, 2, 3, ele vai ser mantido nos outros index também. Aqui eu vou manter em 1 e agora eu vou duplicar à vontade. 20 cópias. Aí dá para ver que está estudado. Mas se você aumentar aqui, ele agora está com o index 17. Mas você também pode manter o index 0.5, não, 0,5 aqui no caso, e ele fica bem encaixadinho para não deixar, quando você colocar aqui do lado, ele tentar ser o máximo possível um fake 3D para você não ver o espaçamento entre as layers. E você pode também animar isso aqui. Você pode fazer uma animação aqui, de 23 até a 1. Ele vai fazer essa animação aqui. Você pode fazer uma animação na câmera, girando. Você pode fazer inúmeras coisas. Acrescentar uma luz na cena. Ctrl Shift Alt L. E, enfim. Você pode fazer inúmeras coisas com esse index. Bom, outra coisa bem legal que a gente pode fazer com o index também, com a combinação de outras ferramentas no After, deixa eu apagar tudo aqui. Eu vou criar uma espécie de pétala aqui com a nossa ferramenta Pen Tool, criar um Shape Layer. Mais ou menos aqui, eu vou digitar aqui pétala, e o nosso ponto de ancoragem, vou colocar bem aqui mais ou menos. E bom, e aqui na rotação, eu posso colocar aqui também o nosso index. Eu vou dar um alt-clique aqui no support, vou digitar index vezes 30, ele vai multiplicar vezes 30 esse valor aqui. Eu vou dar um enter. E bom, exatamente aqui, vezes 1, ele está com rotação de 30 graus. Eu vou multiplicar, ele vai rotacionar o próximo para 60 graus, o outro para 90, etc. Eu vou duplicando. E olha só, ele formou essa espécie de flor aí pra gente. Mas o mais legal não é isso. Eu vou deletar aqui tudo isso. Eu vou fazer uma escala aqui mais ou menos em 1 segundo. De 0 a 100. E eu vou colocar aqui aquele nosso preset do nosso amigo Harry Frank, aqui, o Inertial Bounce. Aqui no nosso último keyframe, vou dar 2 cliques e ele vai dar esse certo balanço nessa animação dessa escala. Mas agora, se eu duplicar bastante, formando essa flor de novo, ele vai crescer essa flor assim. Mas, se você der um intervalo entre todas as layers aqui, e eu tenho esse script aqui, que ele faz esse trabalho já para mim, ele vai distanciar 2 frames, cada uma layer dessa. Eu vou aplicar, eu vou colocar o Motion Blur aqui. Ele agora fez essa animação aqui pra gente. Deixa eu dar um RAM Preview. Olha que legal, a gente demorou menos de 2 minutos para fazer isso aí, muito menos, se vocês fizerem isso mais rápido. Super simples, prático, e tudo isso com expressões, com um preset, que é gratuito, e um script, que meio que ajudou a gente. Se vocês usarem bastante essas combinações, vocês podem fazer animações aí com pouquíssimo tempo. Bom, essa expressão index é basicamente isso. Ela utiliza essas numerações aqui, e vocês podem usar em qualquer parâmetro singular, né? Lembrando que se vocês colocarem direto na posição, se você não especificar em qual valor você quer, ele vai dar erro. Bom, na aula passada eu ensinei como conectar essas duas fitas aqui como se fosse um espelho. Elas podem, enfim, mexer para lá e para cá, só que eu só conectei ela aqui no lado no X, no Y, ela está fixada
em um valor aqui no 538, que eu posicionei exatamente aqui, e eu observei lá nas informações, e naquela ocasião não era necessário eu colocar um espelho como se fosse mexesse nos valores x e y também. Então hoje, como prometido, eu vou ensinar a fazer esse espelho tanto nos dois lados como invertido. Eu vou até fazer tudo de novo, vou deletar essa segunda fita aqui. E, enfim, eu criei essa fita aqui com Shape Layer e eu vou posicioná-la bem aqui no centro da composição. Vou duplicar com Ctrl D e aqui com o botão direito em cima eu vou em Transform e Flip horizontal. Ele vai simplesmente inverter através desse ponto de ancoragem aqui. E a gente vai selecionar as duas layers, clicar em P de posição. E a gente vai dar um Alt-clique aqui nessa segunda fita. E eu vou escrever a seguinte expressão. Eu vou falar que x é igual a exatamente esse valor de x aqui da nossa outra layer da fita, aqui na posição. E ele está nos dando exatamente isso aqui, ó. Essa composição da layer fita tem exatamente esse transform aqui. E bom, a gente vai dar um ponto e vírgula. E agora a gente vai escrever que xp, como se fosse x posição, vai ser igual a esse mesmo valor de x aqui de cima, multiplicado, a gente vai colocar um asterisco aqui antes do parênteses, por menos 1, ou seja, ele vai inverter esse valor. E no caso, a gente vai somar com o tamanho da composição aqui, do lado horizontal, porque já que a gente está se tratando de x, a gente vai colocar o lado horizontal aqui da nossa composição. A gente vai falar this comp com C maiúsculo, a gente vai dar um ponto para adicionar a tag aqui no comp de width, que no caso é exatamente isso que eu falei da nossa composição. Aqui do lado horizontal a gente vai dar um ponto e vírgula, a gente vai para a próxima linha e a gente vai falar aqui que o nosso array é xp, xp. A gente vai fechar o array e bom, aqui você dá para ver que ele está totalmente bagunçado. Se a gente jogar de novo e falar que o y é 538, aí ele vai fixar o valor de 538 lá. E como é que a gente vai fazer agora para esse espelho funcionar também nos valores de y? A gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai escrever aqui que y é igual a esse valor aqui de y, nessa layer de baixo da posição. E a gente vai falar que yp é igual a y vezes menos 1 mais this comp ponto, só que no lugar de width a gente vai colocar uma tag agora para o height aqui, que é exatamente a vertical da nossa composição. A gente vai dar um ponto e vírgula e a gente vai colocar agora que o y aqui é yp, e a gente vai dar um enter. Agora eles se comportam do lado invertido. E, enfim, no seu projeto vamos supor que seja necessário isso, você pode fazer assim. E aqui, se a gente dá um Ctrl K, a gente vê aqui ó, o width e o height. Ele está exatamente falando 1920 pixels e 1080. Se você quiser aumentar a sua composição à vontade aqui, não tem problema nenhum, ele vai continuar se comportando da mesma maneira. Enfim. E se você quiser que ele se comporte exatamente igual, essa layer fita e a fita 2 suba junto, você aqui no caso vai chegar aqui vai tirar o y vezes menos 1, você vai colocar ele apenas vezes 1, só que ele vai lá para baixo. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter aqui no caso, aqui no nosso array, você vai, sei lá, diminuir por 1000, aí ele vai subir. Aí agora está se comportando junto. Aí você vai aqui, coloca, sei lá, 1130, não, foi demais. Aí você vai colocando esses valores aí, sei lá, 1110, enfim, você vai fazendo até encaixar, ou então você simplesmente
você vem aqui, segura Ctrl e você movimenta aqui para cima, dá um clique fora e agora eles estão conectados. Só que você fazendo isso, você vai tirar o ponto de ancoragem aqui do centro, ele vai movimentar mais para baixo. E se você der um Ctrl Z aqui e colocar aqui os valores aqui já para menos 500, vamos supor, e você movimentar aqui com o Ctrl, aqui para baixo, segurando Shift aqui para não perder a posição. E agora movimentar, ele está conectado já certinho, só que olha onde foi parar o ponto de ancoragem, lá em cima. Enfim, essa expressão é não tão simples, mas ela é bem eficaz e é isso aí. Bom, agora eu vou apresentar para vocês a expressão chamada if-else. Essa expressão ela é responsável por exportar um determinado valor de um parâmetro em relação a outro. Não é que ele vai acompanhar de uma maneira uniforme, mas, por exemplo, se você está exportando um valor de 100 e você quer que a opacidade, quando chegar um valor de 30, você quer que a opacidade do outro valor entre no 100, quando ele ultrapassar esse valor, você pode fazer isso. Explicando assim é muito difícil, então eu vou exemplificar aqui para vocês entenderem melhor. Eu estou aqui com uma layer de um Papai Noel, só para entrar nesse clima de Natal já, e eu estou com os olhos dele separados, e aqui eu estou com o olho piscando, que eu quero que a escala aqui, tirando as proporções, eu quero que esse valor y, quando ele chegar, vamos supor, em 25, eu quero que o olho, a opacidade do olho vire em 100. Então, como é que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou criar um controlador, para ficar mais fácil de controlar esse olho. Eu vou chamar aqui de olho piscando, esse objeto nulo, que eu criei com Ctrl Shift Y. Eu vou aqui, ali no Effects Presets, eu vou arrastar o efeito Slider Control e vou nomear aqui de olho piscando. E agora eu vou apertar E e eu vou aqui deixar à amostra esse efeito aqui do olho piscando. E agora aqui na escala eu vou dar um Alt-Click e agora eu vou abrir o nosso Array. Eu vou delimitar o valor, esse valor aqui, sendo ele mesmo, aqui sendo 0, ou você pode simplesmente escrever só escala com array de 0, que ele significa sempre esse valor aqui. E agora a gente vai indicar o y. O y vai ser o nosso slider. E a gente vai fechar o nosso array com as chaves aqui e vamos dar um Enter. Agora esse valor y ele está sendo controlado por esses valores aqui do slider. Ou seja, se a gente deixar em 100 aqui, nós vamos ter 100 aqui no y também. E agora que a gente pode controlar aqui muito mais fácil o nosso olho, a gente quer que a opacidade desse olho piscando ele exporte o valor de 100% quando chegar aqui em 20, sei lá. O que a gente vai fazer agora? A gente vai clicar aqui com o Alt no Stopwatch aqui da opacidade da layer do nosso olho piscando e a gente vai escrever que o slider vai ser igual a esse valor aqui do nosso slider. A gente vai fechar com ponto e vírgula e agora a gente vai escrever a nossa expressão if, no caso se a gente vai abrir o nosso slider tiver um valor menor que 20, que é o que a gente quer, a gente vai fechar o parêntese, a gente vai abrir aqui um colchete, ele irá exportar, o colchete significa isso, exportar um valor de 100, a gente tem que colocar esse valor entre parênteses, 100, e a gente vai fechar com o colchete aqui, e a gente vai digitar o else, no caso, outro valor vai significar, a gente vai abrir, exportar, abre colchete, parênteses, 0, e a gente vai fechar colchete, e agora a gente vai dar um Enter. E agora, se a gente vir aqui no nosso slider e fechar o nosso olho, o olho vai piscar. O que aconteceu aqui? O nosso slider aqui, que a gente marcou, ele é o nosso controlador. E se esse slider aqui, que é o nosso controlador,
tiver um valor aqui de menor que 20, não precisa ser igual, mas se tiver 19,99, ele irá exportar uma opacidade de 100%. Mas se for outro valor além de esse valor, que for maior que 20 aqui no caso, ele irá ser zero. Então, a nossa expressão é exatamente isso. E se você, no caso, quiser aqui criar um keyframe aqui e jogar para zero, você pode fazer aqui a animação do Papai Noel piscando o olho. Você pode depois manter e fazer ele abrindo o olho aqui em 100, ou melhor, 100, né? Não vamos extrapolar, porque o olho grande. Ficou muito rápido, mas se você abrir aqui um pouquinho, enfim, aí você pode fazer essa animação. E quando você for praticando, você vai fazer isso muito mais rápido e vai te economizar muito mais tempo. Então a expressão if else, ela faz isso. Bom, galera, agora eu vou apresentar para vocês algumas expressões math que, bom, mostrando aqui para vocês, aqui eu vou apertar Alt clique na escala, aqui tem alguns presets de expressões e aqui a gente tem o JavaScript Math. Seria injusto se eu não apresentasse algumas desses presets aqui. E, enfim, aqui tem, para quem entende de física, vai entender isso aqui muito melhor que eu sei pouquíssima coisa disso, mas a gente vai utilizar esses códigos aqui para criar um certo balanço nesse bebê, parecido com o nosso preset, nosso amigo Harry Frank, o Inertial Bounce. E eu achei esse bebê engraçado e vou fazer ele, porque ele está chorando, vamos fazer ele balançando aqui. E agora aqui na escala, a gente vai aqui com Alt clique para criar a nossa caixa, e a gente vai colocar as mesmas linhas que tem no preset, que no caso é amplitude, velocidade e o decay, que no caso é o freio. A gente vai escrever amplitude é igual a 13, ponto e vírgula. Próxima linha. Nossa velocidade é igual a 20, ponto e vírgula. E o nosso freio é igual a 1,5, ponto e vírgula. E o nosso tempo, representado por T, é igual ao mesmo tempo da linha do tempo, menos o in_point, que é o nosso ponto inicial, ponto e vírgula. E agora a gente vai falar quem é o nosso x e o nosso y, que vai ser o que vai fazer o nosso balanço. E o x ele vai ser representado igual a esse valor aqui, de x aqui, ou você pode simplesmente digitar só escala, abre chaves 0, que é a mesma coisa que vai ser representada a escala dessa layer, então não precisa de você ficar pegando parente toda hora. A gente vai somar com a amplitude, e a gente vai multiplicar agora por esse valor aqui, ó, JavaScript Math, o sin, que no caso é o seno. Quem entende de física, como eu falei, vai entender muito melhor que eu, que vai ser a velocidade vezes o tempo. A gente vai dar um ponto e vírgula e vamos agora delimitar aqui o y. Y é igual à escala 0, que no caso é essa escala aqui, e ela vai ser multiplicada pelo valor da escala de y, representada pelo 1, o array 1, dividido pelo próprio x. Ou seja, ele vai criar um certo balanço aqui também, no y, ele vai estar multiplicando pelo valor y e vai estar dividindo por todo esse processo aqui. E bom, e agora a gente vai vir aqui no array e vai falar que o x é x e o y é y. Exatamente esses valores que a gente criou aqui. Ó. Tudo isso aqui é o x e tudo isso aqui é o y. E a gente vai dar um Enter aqui no teclado alfanumérico. E se a gente ver, o bebê está balançando e ele não vai parar nunca. Porque, para quem não sabe, o sin, que no caso é o seno, para quem a gente sabe de física, seno é um valor ininterrupto, ele não para nunca. Ele é um valor que varia entre valores positivos e negativos o tempo todo. Ele vai para cima e para baixo, para cima e para baixo. E aqui no caso, se você deixar, ele vai até o final da composição de uma maneira uniforme, valores negativos e positivos, e não vai parar nunca. Como é que a gente vai fazer para parar agora? A gente vai dividir esse valor do seno
por um valor aqui. A gente vai vir aqui em JavaScript Math e vai procurar aqui pelo Math EXP, que no caso é valor exponencial, sei lá. E vamos escrever aqui, que vai ser o nosso freio, que a gente já falou ali, que é 1.5, multiplicado pelo nosso tempo, que a gente já colocou ali, pelo tempo da composição, menos o tempo inicial. E a gente vai agora dar um Enter. E bom, agora sim, ele vai frear, porque ele tem um valor, ele está dividindo todo esse valor ininterrupto por um valor exponencial, que está sendo indicado aqui, que é o nosso valor aqui, 1.5, multiplicado pelo tempo. Então, à medida que o tempo vai passando, ele vai multiplicando por 1.5, esse valor exponencial, e vai parando aos pouquinhos. Aqui nós temos um valor que não para nunca, dividido por um valor que para à medida que o tempo vai passando. E se a gente dá aqui um run preview, a gente vê que a gente tem aí essa animação sem keyframes. E se a gente quiser aqui, no caso, alterar esses valores aqui, quiser que o bebê chacoalhe mais, com um raio maior, a gente pode colocar aqui em 30. Enfim, você pode alterar esses valores aí. O freio já está com todos os nomes aqui presetados do que esses valores aqui são capazes de fazer. E bom, algum dos códigos Math é isso. E bom, para finalizar, eu vou fazer uma animação aqui parecida com o que a gente fez nas nossas pétalas, com index e com esse script aqui, PT-Shift-Layers, e com um controlador também, com um objeto nulo. Eu vou fazer uma animação parecida porque eu quero mostrar para vocês coisas, tipo, a mesma técnica dá para fazer coisas diferentes. Por exemplo, aqui na nossa antena, eu vou mostrar para vocês o que eu utilizei nela. Eu basicamente utilizei um trim path sobre alguns shapes e fiz a animação do início e do fim do trim path. E fiz essas animações desses círculozinhos aqui com stroke. Para quem assistiu as outras aulas, consegue fazer isso tranquilamente. Se eu fizer uma aula incluindo isso aqui, a animação disso aqui, vai ficar maior do que já está. Então eu acho que não tem necessidade, porque essa aula aqui agora é só de expressões. Enfim, a gente vai criar agora um controlador para essa nossa antena, chamada de controlador antena. E a gente vai jogar o nosso slider control aqui no nosso objeto novo. E aqui a gente vai chamar o primeiro de scale, de escala, e o segundo de rotação. E a gente vai apertar E aqui. E vamos aqui acertar S para escala e Shift R para rotação. E agora a gente vai dar, frisando que o nosso ponto de ancoragem aqui da nossa antena está bem aqui. E o nosso objeto nulo está aqui. Em caso de rotacionar, ele vai rotacionar sobre esse ponto de ancoragem. Então, a gente vai vai dar um alt-clique aqui no stopwatch. E agora a gente vai indicar que x é igual a scale array 0. Pode ser 0 ou y, tanto faz, porque eles estão conectados aqui, é o mesmo valor. E a gente vai somar com index vezes esse valor da escala aqui. E a gente vai fechar com ponto e vírgula. E agora nosso array a gente vai indicar, e a gente precisa indicar os dois, esses dois valores aqui. A gente vai indicar aqui x, vírgula x, no caso são os mesmos valores. E a gente vai dar um enter. E aqui na rotação a gente vai fazer a mesma coisa. E aqui não tem necessidade de a gente indicar esse valor aqui, porque ele é um valor singular. Então a gente vai colocar direto aqui index multiplicado por esse valor da rotação aqui. E a gente vai dar um enter. E bom, se a gente agora duplicar esses valores, como a gente viu lá no exemplo anterior do index, aqui na antena vai multiplicar, essa antena aqui vai multiplicar por 17 o valor aqui da nossa rotação, vamos supor. Então ele consegue rotacionar fazendo isso.
Se a gente aumentar a nossa escala, a gente tirar um zoom aqui um pouco, a gente consegue ver que um está menor e o outro vai aumentando. E se a gente conectar todas essas antenas aqui no nosso objeto nulo, a gente consegue vir aqui na escala do objeto nulo e diminuir aqui. E a gente vai ver que ele fez essa animação aqui. E se a gente usar o nosso script do PT Shift Layers, a gente consegue distanciar as layers aqui uma da outra para fazer uma animação que todas não comecem iguais. Se a gente vai aplicar aqui em 2 e adicionar o tempo existente das layers aqui em Stagger Select Layers e vai aplicar. Ele fez uma animação invertida. No caso, a gente vai ter que selecionar daqui a primeira para cá. A gente vai aplicar. E agora sim. Eu fiz essa animação aqui bem bacana. E se a gente quiser, agora, vamos supor, duplicar mais, a gente vai ver que a gente vai perder aqui a nossa posição. Então a gente vai ter que vir aqui, selecionar tudo e apertar aqui nossas chaves abrindo. E agora a gente vai de novo e deseleciona esse objeto novo e aplica, só que selecionando daqui para baixo, a gente vai e aplica. E agora ele consegue fazer a animação normal. Enfim, dá para fazer muitas coisas com expressões. Isso aqui é um pouquinho que eu sei que eu estou mostrando para vocês. E se vocês praticarem aí, testem em outros parâmetros, o mundo está aberto aí para vocês. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer o Fabrício, do site VFX do Fabrício, que está divulgando essas aulas, essa série. Eu aposto que a maioria aqui já conhece o site dele, vfxdofabrício.com.br. Para quem não conhece, vá visitar, tem tutoriais muito bacanas de VFX. E, enfim, espero que vocês tenham gostado. Boa semana a todos e até a próxima. Valeu!